Esse presente que nós estamos aqui hoje, na fase racional, teve que existir um passado. Então nós temos que agradecer a todos que fizeram parte desse passado para que acontecesse esse presente. Vários emissários estiveram passando aqui pela terra, pregando a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal, para que nós chegássemos nesse momento, nesse presente. Esse presente é a fase racional, onde todos têm que se unir para que haja a racionalização dos povos, para que venha o futuro. Então a natureza hoje está sendo veemente na sua cobrança com a humanidade, para que a humanidade se reconheça e conheça a natureza, para saber o que está acontecendo. Por que a natureza está fazendo tanta cobrança em cima do ser humano, que é a liquidação física, moral e financeira. A humanidade tem que se conhecer, saber de onde veio, saber para onde vai e qual é a causa dessas hecatombes que vem ceifando milhares de vidas. Como eu disse, a gente tem que agradecer muito ao passado, porque do passado é que gerou o presente, e do presente que nós estamos hoje, com a colaboração de todos, estudando e desenvolvendo seu raciocínio, nós vamos gerar o futuro, que será a racionalização dos povos, onde toda a humanidade se unirá a um Deus só, o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios materializados. Vou estar falando agora do livro do momento, que é o Universo e Desencanto. E vou estar falando um pouquinho também de seita, doutrina e religião. Na época de outrora, há milênios atrás, o homem se guiava pelo alfabeto de astrologia dado pela natureza, as linhas da palma da mão. O ser humano que se guiava pelas linhas, pelo alfabeto de astrologia dado pela natureza, ia em equilíbrio com ela, e tudo ia bem, e tudo reluzia, era um progresso de luz. Como na humanidade sempre tem o satisfeito e o insatisfeito, na época de outrora, os reis começaram a se incomodar com o alfabeto de astrologia, porque eles queriam que seus filhos fossem reis também. E nem sempre o alfabeto de astrologia trazia na palma da mão que aquela criança ia ser rei, e ele queria de qualquer forma que fosse rei. E às vezes um filho de camponês é que trazia esses dotes dados pela natureza. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a se convocar os sábios e formar um outro alfabeto, conhecido por nós da cultura racional como alfabeto artificial, que é esse que o ser humano vive hoje, a vida artificial, totalmente fora da vida natural. E dentro desse alfabeto artificial, do grego, do hebraico e do latim, que esse é o começo desse alfabeto artificial, foram nascendo várias seitas, várias doutrinas e várias religiões. O primitivo alfabeto de astrologia foi esquecido. Entramos no alfabeto do grego, do hebraico e do latim. O dado pela natureza era uma linguagem só. O grego, o hebraico e o latim, só aí já temos 3 linguagens. O Velho Testamento, ele representa a época de Moisés, a época do primeiro milênio, que era a época regida olho por olho e dente por dente. O Novo Testamento representa a época de Jesus e vários seres iluminados daquela época que trouxeram esse tabernáculo. Porém, não está traduzido na íntegra
como foi deixado, mas passado pela mão de vários tradutores e acabou perdendo um pouco de sua essência. No Apocalipse, no arrebatamento do profeta São João, ele fala da fase racional. Ele descreve o verdadeiro Deus, que é um ser puro, limpo e perfeito. Ele fala dos 7 selos sagrados, que até então ninguém conhecia isso. Ele diz: quem é digno de desatar esses 7 selos sagrados? Somente o ser que sabe como foi feito, um raciocínio superior a todos os raciocínios materializados. No mundo racional, existia uma parte não pronta para entrar em progresso. E uns tantos racionais, usando o seu livre-arbítrio, começaram a entrar nessa parte passeando. O racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios materializados, avisava os habitantes que não era bom entrar nessa parte não pronta para entrar em progresso. Porém, usando o seu livre-arbítrio, como nós estamos ainda usando, entramos nessa parte que não estava pronta para entrar em progresso. Por não estar pronta para entrar em progresso, causou um abalo no mundo racional, na parte que não estava pronta. E ela começou a descer, saindo desse ponto que está aqui em cima e chegando até aqui embaixo, dando origem ao mundo de matéria, ao mundo em que vivemos. Os livros Universo e Desencanto, eles nos relatam essa história do início da origem, do começo, do meio e do fim. Uma obra já citada por vários profetas, como Nostradamus, Santa Odília e o profeta São João, que dizia que quando o homem passasse por todas as hecatombes que viesse a passar, ele ia conhecer o seu verdadeiro ser, saber de onde veio e saber para onde vai. Nós viemos descendo do mundo de origem, formamos vários degraus dentro do espaço, acima do Sol, que na cultura racional é conhecida como vácuo superior, e abaixo do Sol, que é o astral inferior, que é o vácuo inferior. E chegamos até aqui a Terra. E somos comandados por várias energias. Mas muitas pessoas pensam e imaginam, e pensam que o pensamento e a imaginação é de sua propriedade. Que o que ele pensa, o que ele imagina, o que ele faz é real. Sem saber que tudo o que ele faz é porque ele é comandado por alguém. Ele é comando de alguém. Comando de quem? Do ser invisível, que estão no espaço, habitando essa parte do vácuo, entre o Sol e entre a Terra. Dentro desses seres invisíveis, há várias hierarquias, conhecidas já por muitos, como os espíritos, guias e protetores. Qual é a função do espírito? O espírito já está dizendo, é um ser em experiência, é aquele que vive experimentando isso, aquilo e aquilo outro, sem encontrar o motivo e a razão do porquê experimenta tantas coisas. Qual é a função do guia? O guia, ele vem trazer o quê? Conhecimento para a humanidade. Então, dentro dessa humanidade que a gente vem vivendo há milênios, que são 21 eternidades, nós tivemos vários conhecimentos na seita, na doutrina, na religião. Até que chegou a hora do verdadeiro guia, o racional superior, trazer o conhecimento universo e desencanto para desencantar a humanidade que se encontrava abatida e encantada. Abatida por quê? Porque perdeu o direito de viver. Então, nesse quadro aqui de cultura racional, da gênese e da descida, a gente pode notar uma evolução de seres aqui, que saímos da fase de monstros, passamos para a fase de selvagem, e da fase de selvagem chegamos a civilizado, e de civilizados, através do desenvolvimento do raciocínio, chegaremos a racionais puros, limpos e perfeitos. Como que se ocorre isso? Através do estudo da cultura racional, através do livro Universo em Desencanto. Essa descida da Gênese ocorreu da seguinte forma: primeiro saímos do mundo racional, entrando numa parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos prosseguiram nessa parte e outros tantos paralisaram o progresso. Aqueles que paralisaram o progresso deram origem ao astral superior, ficaram paralisados no progresso ali. Os tantos que continuaram deram origem abaixo do Sol ao astral inferior, e outros tantos que continuaram deram origem ao ser humano, o homem e a mulher, a goma e a resina, a água e a terra. Os racionais, quando saíram do mundo racional ao seu início,
toda a energia que eles iam perdendo deram origem a um foco de luz. Esse foco de luz, hoje conhecido por nós como Sol, que até então ninguém conhecia o que era isso aí. São virtudes que o racional ia perdendo e se formou um foco de luz. Esse foco de luz é o criador e é o destruidor aqui na matéria. Aqui ele cria tudo. Se não tiver o foco de luz, nada é criado. Tudo é gerado através do calor. Através do calor, através da ação do calor, ele penetra na água e é incubado na terra. E através desse processo virulento é que deu origem a toda a humanidade que está aqui. Uma parte racional, que trouxemos o vínculo, que é o raciocínio do mundo racional, que é esses corpos de energias puro, limpo e perfeito. Trouxemos esse vínculo e se materializamos na terra, na água e na terra. O homem deu origem da água e a mulher de origem da terra. Os seres irracionais, eles são formados a partir da 15ª eternidade. Isso, conforme a pessoa for lendo o livro Universo e Desencanto, vai saber disso que eu estou falando.